Voltamos para o terceiro e último bloco do programa Direito em Foco pela Docum TV, que tem hoje como convidado o professor Frederico Fernandes Dutra, que é advogado e professor da Rede Doctor. Antes de iniciar o bloco, é bom destacar, caro telespectador, a importância da sua participação. Para isso, basta acessar os contatos que estão na tela. Professor Frederico, ficou uma perguntinha, né, no último bloco, que com certeza deve estar causando dúvida, né, para o nosso telespectador, que é justamente a diferença entre o trabalhador doméstico e o diarista. O que seria? Bom, veja bem, Oscar, a grande diferença entre diarista e doméstico, o empregado doméstico e o diarista, a gente pode, de uma maneira bem simples, para ficar simples, a gente pode dizer que é a quantidade de dias na semana que trabalha. Não é só isso que se leva em consideração, não, mas é o principal aspecto que a gente deve considerar. O Tribunal Superior do Trabalho, em Brasília, diz que diarista é aquele que trabalha até 2 ou 3 vezes na semana. Quer dizer que se ele trabalhar mais de 3 vezes na semana, ele passa a ser considerado empregado e não mais diarista. No entanto, há uma pequena observação a ser feita que complica um pouco o raciocínio, mas vamos tentar simplificar. O Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais tem entendido que é só até 2 vezes na semana. Então, para ficar simples, como estamos em Minas Gerais e dificilmente conseguiremos levar um processo até o tribunal em Brasília, é bom que em Minas Gerais a gente observe essa orientação de que até no máximo 2 vezes na semana, de tal maneira que pode ser que 3 vezes na semana o diarista já se torne empregado doméstico. E essa relação, né, para poder ficar configurada, diarista, empregado doméstico, né, no tocante a qualquer tipo de dúvida que possa, né, no primeiro momento, ficar para o nosso telespectador, qual que seria a principal orientação, né, que a gente pode falar aqui agora para poder o empregador doméstico e o empregado doméstico ou o diarista, para eles terem essas questões às claras? O que a gente poderia falar agora para o nosso telespectador? Para a questão do diarista e do doméstico, a questão dos 2 dias na semana e a questão da maneira do pagamento. Diarista é quem recebe por dia e por uma obra certa contratada. Ele é contratado para fazer determinado serviço. Tem que limpar essa casa, ou tem que lavar estas roupas, ou tem que, né, fazer qualquer outro serviço doméstico, lavar as louças, cozinhar, né? Ele é contratado para o serviço. E é ele que vai agir, o diarista, que vai agir como um autônomo. É ele que vai dizer, isso dá para fazer em um dia, não dá para fazer em um dia, né? É ele que vai dizer ao seu tomador de serviço como é que o serviço pode ser feito. E o pagador, o tomador de serviço, deve pagá-lo por dia. Se pagá-lo por mês, já vai caracterizar aquele vínculo mais extenso no tempo, que pode vir a ser entendido como uma relação de emprego e não mais diarista. Seria interessante, para poder até mesmo diferenciar uma situação da outra, ser firmado um contrato, expondo todas essas situações específicas, tanto para o caso diarista, como também para o empregado doméstico? Sim. O conselho que fica aqui hoje é que todos procurem um advogado. O importante é que o advogado seja de sua confiança. Procurem um advogado para se orientar. O contador também é importante nesse momento. E a dica que fica é, façam um contrato. Devido à alteração da legislação, agora é importante haver um contrato. Principalmente para quem é empregado, um contrato dizendo qual o horário de serviço, dali em diante, né? Do dia 3 de abril em diante. E para quem é diarista, um contrato dizendo quantas vezes na semana a pessoa vai e dizendo que o pagamento vai ser diário. E é bom destacar que essa orientação ela serve para ambas as partes, para o empregador e para o empregado. Todos saem ganhando com essa orientação, porque a situação vai ficar clara e todos sabendo o que deve, o que não pode fazer, aquilo que tem de direito, aquilo que não tem de direito, para a relação de confiança perdurar.
porque são partes e elas não têm que ser partes contrárias, principalmente o contrário. Elas têm que ser assim, compartilhar daquele trabalho, porque todo mundo sai ganhando com a atividade do outro. Agora, uma situação específica e última. Essa alteração normativa que ocorreu agora, recente, ela é fruto de uma conscientização do Estado, né, dos nossos representantes, ou isso é uma percepção, né, mundial, aí, uma orientação em que todos os países têm que estar, né, seguindo para evitar qualquer tipo de sanção internacional? Não, Oscar, eu não, sobre o meu ponto de vista, eu não vejo nem como uma conscientização dos nossos governantes, que apesar de no Senado terem votado unanimemente a favor da alteração, eu não acredito que eles sejam bonzinhos, não. Também não acredito que seja um movimento que tenha vindo de baixo para cima, como pressão da sociedade, porque a parcela mais elitizada da sociedade não queria isso. E a parcela a parcela trabalhadora, ela não se mobilizou, pelo menos eu não fiquei sabendo de mobilização. O que eu vejo é que isso, na verdade, é fruto de uma pressão internacional. É a Organização Internacional do Trabalho que constata diferenças nos mercados de trabalho mundo afora e tenta padronizar a legislação trabalhista mundo afora. Então, a OIT, Organização Internacional do Trabalho, organizou uma força-tarefa para acabar com os trabalhos que ela considera menos dignificantes para o ser humano. E incluiu como pauta principal o trabalho doméstico na América Latina. É a principal frente de trabalho da OIT hoje. Não que o trabalho do doméstico seja não dignificante para o ser humano, mas a OIT considerava assim a partir do momento que ele tinha menos direitos do que o trabalhador urbano e rural. Então, na verdade, isso é uma necessidade de padronização do direito do trabalho mundo afora. Isso é uma coisa natural do capitalismo. Vocês vejam que hoje tudo que a gente tem, quase tudo que a gente compra, é fabricado na China. Justamente porque o mercado de trabalho na China, a relação de trabalho na China não é regulamentada. Na China você não tem muitas leis trabalhistas. Então o custo do trabalho lá é muito menor. Então isso é bom de certa forma para a economia chinesa, porque entra muito dinheiro lá, se produz muito e se exporta muito. Mas é ruim para o trabalhador chinês que vive numa condição quase que de trabalhador escravo. E é ruim para o resto do mundo que enfrenta concorrência desleal com a indústria chinesa. Então, a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, é um instrumento do capitalismo de padronizar a legislação trabalhista. E é isso que aconteceu no Brasil. Uma pressão da OIT para nivelar os direitos, para modificar o mercado de trabalho. E regular o mercado. Né? O que aconteceu, no final das contas, é uma grande modificação no mercado de trabalho brasileiro. Inclusive, eu vi a notícia falando que a OIT elogiou, né, e tem essa alteração como referência no mundo. Sim, na verdade já havia uma convenção internacional que obrigaria o Brasil, em pouco tempo, em igualar os direitos do doméstico aos demais trabalhadores. O que o Brasil fez artimanha de político, né? É se antecipar essa obrigatoriedade da OIT e fazer como se fosse os senadores e deputados e a Dilma saindo como bonzinhos nessa história. Esse assunto, professor Fred, ele é muito instigante e a gente teria que voltar aqui outras vezes para poder, né, com certeza, orientar cada vez mais o nosso telespectador. Já fica aqui o convite para um novo retorno, para, inclusive, tratar desse mesmo assunto. Quais são as consequências, né, desse primeiro momento que a gente tem, né, com a vigência dessa nova legislação. Muito obrigado pela presença, muito obrigado por ter aceito o convite aqui para estar aqui hoje conosco. Muito obrigado, Oscar, muito obrigado a todos e estou desde já à disposição de vocês. O programa Direito em Foco se despede. Até o próximo encontro.